Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Autismo para Todos. Meu nome é Flávio, né? Para quem está aqui pela primeira vez, minhas qualificações estão na descrição do vídeo e vamos sempre tratar de assuntos relacionados ao mundo do autista para aquelas famílias que têm seus pequenos, seus médios e seus grandes em casa, para compreendê-los, auxiliá-los da melhor forma possível e para a gente não desalinhavar, não descosturar o que é feito nas terapias e auxiliarmos também a escola nesse tripé tão importante para o mundo do autismo, para os autistas. Ok? Hoje nós vamos falar um pouco, gente. Antes de falar, lembrar do triplo C. Comente, compartilhe e curta os vídeos do canal para que haja uma divulgação. Principalmente se você gostou dos vídeos, dá aquela força aí para o canal. É muito importante disseminar essas informações. Mas vamos lá. Hoje nós vamos tratar de um tema delicado. Todo o tema do autista é delicado. Não tem tema que seja mais importante do que o outro. Alguns empolgam mais, porque eles explicam alguma coisa que até naquele momento não fazia sentido para você. E você diz, esse vídeo foi muito bom para mim. Tem outro que eles são um pouco mais chatos, porque vão exigir um pouco mais de você, né? E assim como o conhecimento liberta, né? A verdade liberta, né? Ela traz consequências, como as coisas alimentares, né? Será melhor eu não saber que isso faz mal. Eu estava comendo e estava tão bem, né? Pelo menos você acha que estava bem, até mais tarde precisar de um tratamento muito caro para recuperar uma parte de sua saúde. Mas vamos lá, vamos falar de telas. Na minha época, tela era uma televisão curva nos lados. Hoje em dia nós temos tablets, celulares, televisores, um monte de coisa aí que eu nem sei o nome direito, extremamente estimulante. Além fisicamente dessas telas existirem, ainda tem os programas que estão ali dentro que são ricamente estimulantes. O que é que acontece? Hoje eu vou precisar desse bichinho aqui. O QI, o coeficiente de inteligência, né? É uma medição, né? Às vezes, mas independente da medição dele, né? A inteligência, o poder de raciocínio, o poder de observação, a fluidez da fala, a fluidez matemática no nosso dia a dia. E eu não estou fazendo matemática de fazer conta. Eu estou pensando na matemática de você atravessar a rua e seu cérebro calcular se dá tempo com aquele carro ou com aquela bicicleta que está vindo. Isso é matemática, né? Controlar os impulsos, pensar se uma coisa dá certo ou não, olhar para uma coisa e resolver o problema, se eu afastar um pouco mais para a esquerda, se eu girar para cima e virar para cá, esse sofá entra dentro dessa casa. Então, tudo no nosso dia a dia, o cérebro está calculando, ele está vendo, você está pensando, está raciocinando profundamente, né? Não está só deixando o vento do pensamento ali. Então, esse pensamento veloz, o comportamento social, a administração das emoções ali no sistema límbico, né? De reconhecimento de emoções, de como agir, de compreender essas emoções do outro e em você, depende do sistema límbico, depende do cérebro, da conexão entre uma coisa e outra. Então, a tomada de decisão, o aprendizado, né? A cognição, o poder de estar sempre aprendendo, de juntando as informações. E juntar informações depende de memória. Depende de ter atenção. Depende de memorizar. Certo? Você tem atenção, se concentra e aprende. Ela vai para a memória. A memória de trabalho ou a memória a longo prazo? Ela é guardada lá atrás, abre espaço na memória de trabalho e você vai aprendendo um pouco mais. Certo? Isso precisa de um cérebro sadio. Certo? Essa parte aqui, esse córtex pré-frontal, aqui no nosso cérebro, né? Fica nessa metade aqui, são duas metades, né? Esse hemisfério direito aqui. Quanto mais tela a criança tem,
Estamos falando de telas para crianças e necessariamente autistas, o que é pior. Isso aqui diminui de espessura. Porque você não vai trabalhando o que precisa, socialmente falando. Então, no que você tem menos capacidade, você vai ter menos aprendizado. O que é que nós trabalhamos em nossos autistas? Sempre construção de neurônios para haver possibilidade de aprendizado comportamental. Não é aprendizado só de geografia, português, matemática e história. Não é aprendizado só de escola. É aprendizado social, que também está na escola, está em casa, né? Está toda vez que ele sai na rua. Então, esse aprendizado precisa de desenvolvimento. A gente usa desenvolvimento. E o que é que a gente faz no nosso dia a dia? Eu sei que é inevitável deixar a criança na tela porque você está em casa ocupado, você tem uma pessoa doente em casa, né? Você cuida de outras coisas, tem um feijão para colocar no fogo, tem a casa que você tem que varrer, que um terceiro você não tem, ou você não quer, ou você não tem dinheiro para isso, né? Ou você gosta de administrar suas coisas. Cada um tem sua vida e nós temos que trabalhar dentro de nossas possibilidades, certo? O que os nutricionistas fazem hoje em dia? Antigamente você tinha uma lista de só, isso aqui é bom, tome, coma isso, você vai ter saúde. Mas não cabe dentro da minha realidade, nem financeiramente, nem no tempo. Então, vamos ver o que pode ser feito de melhor dentro desse tempo. Para você comer o melhor possível. Então, vamos fazer um planejamento que vai, mesmo assim, vai necessariamente requerer de você um esforço. Então, tirar a tela era o ideal. Criança até 2 anos não pode tela. Né? Que adolescente, que adulto vai ser esse? Não pode. Depois disso, 10 minutos. Né? Depois disso, 20 minutos por dia, até você chegar a 1 hora por dia fracionada. Isso é muito difícil. Mas vamos ver o que você pode fazer para diminuir isso. Certo? Porque os prejuízos são muito grandes, como eu disse. Impulso, emoções, aprendizado. Então, a memória de trabalho, de executar aquilo ali, aquele a longo prazo, você precisa ter atenção. Para eu guardar informações, eu tenho que, primeiro, receber essas informações. Para eu receber essas informações, eu tenho que ter atenção. E o cérebro hiperestimulado por telas, ele não faz isso. Tem um vídeo aqui que eu cito, um exemplo aqui. Ela está assistindo ali um desenho. E o autista tem isso de volta, ele quer ver de novo aquilo. É tão dopaminérgico, é tão bom que ele quer ver de novo e ele pula. Aí você diz, meu Deus, como meu filho está feliz. Eu vou comprar DVDs desse desenho. Eu vou colocar na sala, no banheiro, no quarto dele. Né? Eu vou no cérebro dele. Certo? Acontece, você vai, a dopamina quando cai ele não quer mais. Aí você vai, vamos brincar agora de desenhar. Meu Deus, isso não é nada mais para aquele cérebro. Não é prazeroso. O bom é a tela, né? Então ele fica muito mais ansioso e irritado. Ele tem essa necessidade do controle, como eu disse, né? De voltar, né? A dopamina fica ali alta. Então traz muitos danos. Traz muitos danos. Vejam que traz muito dano para ele. Porque afeta o sono. Se você não dorme bem, essa memória de trabalho, essa memória também não vai funcionar. A qualidade do sono, né, do autista. Não, mas eu tirei a tela e não voltou a dormir ainda. Às vezes leva tempo. E tem outras coisas também que tem que ser analisadas com relação a esse sono, né? E quando mais perto da hora do sono na tela, pior. Né? Então, nós precisamos criar uma política dentro de casa em que ele tenha menos acesso a essas telas, para possibilitar que ele aprenda outras coisas. Porque, muito embora se defenda, né, algumas pessoas da educação defendam que aquele instrumento é bom porque ele vai fazer pesquisa e é bom para o aprendizado dele. Quando tiver adulto, ele também pode aprender a pesquisar, né, por telas. O campo de trabalho hoje em dia, quem não souber, uma criança de 6, 5, 8 anos não deve estar preocupada com o emprego que ela vai ter e precisar de telas. Qualquer curso depois, ela aprende isso.
Ah, mas meu filho sabe, até o iFood ele sabe pedir. Ele sabe, ó, sabe mais o celular do que eu. Encontrou meu local de votação, fez pesquisa que eu queria. É tão bom para ele. Ele está deixando de aprender muita coisa do mundo real porque ele está nessa tela. Isso não é bom. Essa defesa é muito pobre, muito fraca. Ela justifica, assim, para a gente não lutar tanto. Acordemos. Ele não pode, né? Então, as pessoas que trabalham com a educação, né, o tempo, às vezes você está ocupado dentro de casa, pega um monte de coisa para o menino, um pote de areia, né? Uma coisa que ele não vá se machucar, que ele possa ficar ali na cozinha enquanto você faz alguma coisa ali longe, que ele fica ali pintando alguma coisa no chão. Qualquer coisa. A criança que precisa de uma motricidade que ele vai rasgar papel, enquanto você lava uma roupa aqui, ele está aqui, ó. Aí você se senta, rasga um pouco de papel com ele, ensina, faz uma vez para ver como ele é, para ele ver como é, e levanta e depois você faz alguma coisa, né? Você está trabalhando sua atenção dividida e compartilhada. Então, ele pode aprender muito mais, né, com o cansaço que a tela traz. Ah, depois da tela, 4 horas depois que ele está na tela, você diz, vamos fazer outra coisa. Agora vamos desligar isso aí que terminou. Você nem tenta desmamar. Não. Eu vi o vídeo de Flávio, você está assistindo 4 horas de tela por dia, eu concordo com ele, vamos desligar isso aqui e você vai jogar bola. O menino está cansado, exausto. Né? Como dirigir? Você está sentado ali, dirigiu 4 horas, você está com o cérebro quebrado. Por quê? Porque você estava prestando atenção. Embora tenha um estímulo da estrada que não é a mesma coisa das telas, né? Mas você estava com a atenção ali, você estava tenso. Então, imagine a tela que é estimulante, as cores, o vai e vem. Né? Então, traz um prejuízo muito grande mesmo. Né? Além dos prejuízos para o olho, para a coluna, e outras coisas mais aí, que é questão de prejuízo físico, o que nós estamos falando aqui é de prejuízo para o cérebro, que comanda todo o corpo, né? Então, a irritabilidade e a ansiedade da criança, quando você tira a tela, ela vai ficar menos ansiosa, vai ficar menos irritada, você vai ter mais campo de fazer ela sentar para fazer atividades, fazer ela raciocinar diante de problemas. Uma coisa que você está fazendo ali com ela, isso aqui está errado. Isso aqui, certo? Você fez esse do verde, esse do vermelho. Faz igual? Ela para pensar. Quando ela pensa, nossa, que maravilha. Não vale a pena colocar ela diante de uma tela. Né? É como um doce. Se você está preocupado em não dar tanto doce à criança, não ofereça se ela não pedir. Então, se está difícil colocar a tela, não chame ela para assistir televisão. Né? Não dê o celular a ela. Então vamos começar a tirar. Né? E trabalhar isso, essa extinção de comportamentos. Né? Tem a gente falando sobre comportamento aqui, tem vídeo falando sobre isso. Você dá reforço para as atividades em que ela vai fazer que não tem a presença de tela. Né? Precisa ser reforçadas essas outras atividades para desmamar das telas. Né? Então não vai tirar de uma vez, né? Porque quando voltar é pior. Então, trabalhem, façam aí seus comentários, façam suas perguntas. Estamos aqui para ajudar, gente. Muito obrigado, tudo de bom para vocês e bom carnaval. Tchau, tchau.